No dia 24 de abril de 2020, Sérgio Moro renuncia ao posto de ministro da Justiça em um pronunciamento bombástico. Ele lança várias acusações contra o presidente Jair Bolsonaro, que, acaso sejam verdadeiras, permite o enquadramento do presidente, pelo menos no plano teórico, em crimes de responsabilidade e outros tantos crimes comuns, que vão desde a advocacia administrativa até falsificação de documento público. É certo que, dentre todas as acusações, vários enquadramentos penais seriam possíveis, mas destacamos um para uma análise mais detida nesse vídeo. Nos propomos a analisar aqui a seguinte situação. Segundo Sérgio Moro, no Diário Oficial da União foi publicada a exoneração de Valeixo, delegado de Polícia Federal que ocupava o posto de diretor da mesma instituição. Consta no Diário Oficial da União que Valeixo teria pedido a exoneração, mas segundo Moro, a história é muito mais complicada. Em verdade, ele teria sido demitido pelo presidente Jair Bolsonaro e esta situação ela foi suprimida no documento que apresentou uma versão completamente falsa dos acontecimentos. E mais, ainda segundo o ex-ministro Sérgio Moro, consta na primeira publicação a assinatura do então ministro da Justiça, o próprio Moro, mas ele afirma que ele não assinou o documento, lançando mais uma acusação de fraude sobre o então presidente Jair Bolsonaro. Acaso os fatos narrados pelo ministro Sérgio Moro sejam verdadeiros e a informação que consta na publicação no Diário Oficial seja falsa, ou seja, que o delegado Valeixo ele não pediu exoneração, que ele foi demitido, nós teríamos aqui por si só o crime de falsidade ideológica. O crime de falsidade ideológica pressupõe a inserção em um documento de uma informação falsa. Mas é necessário distinguir a falsidade ideológica da falsidade material. Na falsidade ideológica, o documento ele é produzido, se público, pelo funcionário com as devidas atribuições para tanto. E o vício não é de formalidade, todas as formalidades teriam sido atendidas. O único problema seria um vício de informação. O documento é formalmente verdadeiro, mas consta nele uma informação falsa. Se o único problema nessa publicação fosse esta informação que não corresponde à verdade, no que Valeixo não pediu exoneração, mas de fato teria sido demitido, nós teríamos aqui o perfeito enquadramento do artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica. O problema é que Sérgio Moro acrescenta um outro elemento que tem que ser levado em conta. Ele diz que a assinatura do ministro da Justiça não é verdadeira, porque ele, ainda ocupante do posto, não assinou esse documento. E aí, como que vai ficar a nossa análise? Se a assinatura do ministro da Justiça é falsa, conforme a acusação lançada por Moro, nesse caso a situação ela se complica um pouquinho. Nós saímos de falsidade ideológica e vamos ter que passar para outro delito. Mas qual delito é esse? Depende. Vamos tratar da primeira hipótese. Como nós estamos falando de uma assinatura digital devidamente certificada, nós devemos levantar a possibilidade de que o token que permite a assinatura digital tenha sido ele próprio falsificado. Se é este cenário, qual é o enquadramento penal dessa conduta? No caso de assinaturas digitais, que são geridas pelo ICP, Infraestrutura de Chaves Públicas, elas dependem de uma senha e dependem também de um token, que geralmente é um pendrive que deve ser colocado no momento da assinatura para que ocorra a devida certificação. Nesta primeira hipótese que nós estamos ventilando, a assinatura falsa do ministro teria sido produzida pela duplicação desse token que permite a assinatura. Se nós estamos falando desse cenário, a conduta criminosa que seria cabível
seria inserida no artigo 296, inciso 2 do Código Penal, que é o crime de falsificação de selo ou sinal público. Toda vez que eu tenho a falsificação de um instrumento de uma determinada autoridade que permite, através dele, a validação de um documento público, nós temos o enquadramento da conduta nesse específico dispositivo. Aquele que usa esse selo ou sinal falsificado, no caso o token que permite a certificação digital da assinatura, ele seria enquadrado no artigo 296, parágrafo 1º, inciso 1. Então aqui nós teríamos duas condutas criminosas. Aquele que falsifica o token, ele vai responder no artigo 296, inciso 2. Aquele que usa o token falsificado para apor de forma fraudulenta a assinatura, responderia no artigo 296, parágrafo 1º, inciso 1. Sendo funcionários públicos, ainda teria a causa de aumento de pena do artigo 296, parágrafo 2º. E notem bem, se a falsificação do token foi a hipótese que verdadeiramente ocorreu, isso seria terrível, porque lançaria severas dúvidas sobre a lisura dos processos de certificação digital e comprometeria a confiança pública nas assinaturas digitais. E se não houve a falsificação do token? Não havendo a falsificação do sinal indicativo da validade do ato, que é aposto pela autoridade, nós saímos do artigo 296 e vamos para o artigo 297 do Código Penal. Sendo a assinatura falsa, nós temos uma falsidade material que é reprovada no artigo 297, crime de falsificação de documento público, uma vez que a assinatura que lá consta não foi aposta pelo funcionário público, não cumprindo, portanto, as devidas formalidades exigidas para tanto. A pena é consideravelmente severa, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Em suma, se a única coisa que consta de falso nessa publicação do Diário Oficial é o fato que o diretor lá da Polícia Federal, ele não pediu exoneração, mas na verdade foi demitido, nós temos falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Se a assinatura do ministro Sérgio Moro é falsa e esta falsidade foi realizada através da duplicação fraudulenta do token de certificação digital, nós temos o artigo 296, inciso 2, para quem falsificou o token, e nós temos o artigo 296, parágrafo 1º, inciso 1, para quem usou o certificador digital, com pena aumentada em razão do sujeito ser funcionário público, nos termos do artigo 296, parágrafo 2º. Por outro lado, se a falsificação ela foi realizada, mas não por meio da duplicação fraudulenta do token, a assinatura sendo falsa, nós temos o artigo 297 do Código Penal, falsidade material. Nós devemos ainda fazer uma última observação. É absolutamente importante que vocês percebam o seguinte: esta análise ela só é válida se vocês considerarem que houve uma atuação dolosa de praticar a fraude, uma vez que todos os crimes contra a fé pública pressupõem o dolo de fraudar a verdade. E mais, nós estamos trabalhando no plano hipotético, levando em conta que as afirmações de Sérgio Moro são verdadeiras. Acaso as afirmações de Sérgio Moro sejam falsas e ele saiba dessa falsidade, nós já estamos falando de crime praticado pelo ex-ministro. Nessa situação, teríamos denunciação caluniosa, porque, dada a gravidade das acusações, inclusive processos de investigação já começaram. Essa situação ainda vai dar muito o que falar e, com certeza, os desdobramentos serão tratados aqui no Rabujo. Fica ligado para mais estudos de caso e, se gostaram da análise, inscrevam-se aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima!